Boa noite a vocês todos. Primeiro, queria dizer que é um prazer estar aqui discutindo nesse ambiente de autonomia, de sabedoria, de conhecimento, de reflexão e de crítica. É a minha primeira experiência nessa praça, nessa mesa. Me formei aqui, andei muito, passeei muito por aqui, assistindo, vendo sempre esses debates e vendo sempre o professor Fonseca falar. Se eu tivesse me lembrado disso, eu teria pedido para sentar antes dele, né? Porque falar depois dele é até difícil. Depois de um discurso desse, é inspirador, chama a reflexão, chama a crítica, a nossa autocrítica também. Em muitos pontos aqui ele colocou que a universidade está silente. Então fica um bocado difícil a gente falar sobre isso, mas graças a Deus que eu vou falar dos aspectos jurídicos, né, e não dos aspectos históricos. Então vou falar de outro aspecto, de outros aspectos, certo? E isso vai facilitar um pouco o meu caminho. Bom, quero colocar aqui, começar, o professor Afonso fazendo um gancho aqui com o que ele disse, que é nosso dever, como professor, esclarecer, criticar, refletir. E eu coloco isso também, o meu dever também, não só como professor, mas como jurista, como um acadêmico de direito, um estudante de direito, como um professor de direito, pessoas que estudam leis técnicas, com palavras emboladas, difíceis, expressões complicadas que nem todos têm acesso e compreensão. Eu digo isso porque eu recebo dúvidas de pessoas de todos os níveis de formação, desde doutores até semi-analfabetos, de diversas áreas. E você pega o texto constitucional, você pega uma lei, para quem não estuda aquilo, às vezes fica complicado de entender, porque tem termos próprios, tem um linguajar característico. Então, quem estuda essa área tem a obrigação de traduzir, vou colocar assim, e de espalhar essa tradução. Então, o texto constitucional vai colocar lá primeiro, lá no seu artigo 5º, está lá a maioria dos direitos e garantias individuais e coletivos, está lá no artigo 5º, inciso 16, o direito de reunião, que nós assistimos ontem, que é um direito garantido por um Estado democrático de direito. Então, um princípio, uma liberdade que está prevista na nossa Constituição, posta e assegurada, porque nós vivemos um Estado democrático de direito. Então, aqueles que pedem, clamam por ditadura, por retorno de intervenção militar constitucional, como eu vi a expressão já é um paradoxo em si, é um absurdo em si, mas quem faz esse tipo de pedido faz, talvez nem saiba por quê, mas porque vive no Estado democrático. O professor colocou aqui, como os dois professores colocaram, no dia seguinte à instalação de uma ditadura, de uma intervenção militar, a primeira voz que cala é a nossa. É o primeiro direito que nos é tolhido. Então é importante que esse direito seja resguardado, que ele seja protegido, que ele seja fomentado, que ele seja exercitado. Eu não vou entrar aqui no mérito do que se defende, do que se protege, do que se pede. Você pode pedir, dentro de vários limites, claro, mas você pode pedir de acordo com suas convicções filosóficas, religiosas, morais, futebolísticas, amorosas. Você pode pedir, ter o direito de se expressar sobre o que você acha. A Constituição nos garante esse direito. E é importante que isso ocorra. Eu queria colocar aqui, sem entrar no mérito dos pedidos, se a presidente merece ou não merece sofrer o impeachment, se ela sabia ou se ela não sabia, se tem cartaz pedindo intervenção militar, ou morte aos nordestinos, ou o que quer que seja. As pessoas têm o direito de se manifestar. Eles têm o direito de ir às ruas e pedir o que quer que seja. Isso o próprio Supremo já deu, o Supremo Tribunal Federal já deu amostras nesse sentido, quando, por exemplo, permitiu, em 2011, 2012, a marcha da maconha. O uso da droga ainda é crime no Brasil. Mas o Supremo permitiu que as pessoas fossem às ruas
pedir a descriminalização. Uma postura altamente democrática e preservando a liberdade de expressão. Então é isso que eu quero colocar aqui, que embora a gente não discorde ou não, nesse ponto eu sou bastante adepto da ideia de Voltaire, eu não posso não concordar com nada do que você diz, mas você tem todo o direito de dizer, de pedir, de clamar por isso. Mas eu quero colocar outra diferença. Muitas pessoas têm confundido o impeachment com recall. Os professores colocaram aqui, o professor Emerson, o professor Fonseca, a ideia de que muitas pessoas, a maior parte da população, vai às ruas pedir para que a Dilma saia. O pedido político, porque ela não nos agrada, porque ela fez isso, aquilo, tomou medida A, B ou C, esse pedido político e essa previsão existe em outros países, se chama recall. Então, é dado um prazo para que o mandatário, o presidente, no caso, exerça o seu mandato. Fim desse prazo, a população vai ser convocada às ruas para dizer se aprova ou não. Se quer que o governante continue ou se quer que ele saia. A tradução é essa. Recall é chamar novamente, permitir que se continue. Isso é totalmente diferente do impeachment, porque isso é um viés político, estrita e unicamente político. Se você não gostou da Dilma, porque ela cortou o FIES, porque aumentou a gasolina, o dólar, porque, enfim, por qualquer motivo que seja, qualquer convicção sua, você pode ir lá nesse instituto, o recall, e dizer não a ela. Então você vai puxar de volta o mandato e vão haver novas eleições. Isso é totalmente, pessoal, diferente do impeachment. O impeachment é um processo jurídico que está regulado na Constituição brasileira, no seu artigo 86, e numa lei específica, a Lei 1079. Esse processo, ele se inicia com uma denúncia. Uma denúncia que pode ser feita por qualquer um de nós. Certo? São obedecidas algumas formalidades, documentação, como, por exemplo, também o reconhecimento de firma, mas qualquer um de nós pode oferecer essa denúncia. Essa denúncia pode ser oferecida por um crime comum, o impeachment. Ele pode ocorrer por um crime comum ou por um crime de responsabilidade. O crime comum é homicídio, furto, roubo, peculato, corrupção ativa, passiva. Os crimes de responsabilidade estão previstos especificamente na Constituição e nessa lei que eu citei para vocês, e são basicamente crimes que lesam a administração pública, os bens da União. Então, o crime, nos casos de crime comum, o presidente pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nos casos de crime de responsabilidade, será julgado pelo Senado Federal. Então, a gente pegando um exemplo aqui mais uma vez um gancho que o professor Fonseca falou, o Collor respondeu por 2 processos. O processo de crime comum perante o Supremo Tribunal Federal, e desses ele foi inocentado. A pena prevista é a mesma pena que está lá no Código Penal, matar 8 a 20 anos, pena de reclusão de 8 a 20 anos, o homicídio simples, sendo não qualificadora. E os crimes de responsabilidade, a pena é a própria perda do mandato, combinada com a inelegibilidade do mandatário, do presidente, para os cargos públicos. Esse procedimento começa na Câmara dos Deputados, certo? A Câmara vai ou não admitir essa denúncia. Quando ela admite a denúncia, que ela envia. Eu cortei o caminho aqui. Quando ela admite ou não a denúncia, que ela envia ou para o Congresso, ou para o Senado, se for um crime de responsabilidade, ou para o STF, se for um caso de crime comum. No momento em que a denúncia é recebida e enviada ao STF ou ao Senado, o presidente fica afastado de suas funções por 180 dias, conforme prevê a Constituição. Berto, se acabar o prazo de 180 dias e não acabar o julgamento, ele volta ao cargo, mas o julgamento continua, certo? Até que se declare, termine o julgamento numa casa ou na outra. A história nos mostra, já nos mostrou,
A vida nos mostra que o Senado é mais rápido que o STF. Né? Aliás, qualquer tartaruga consegue andar mais rápido que o Judiciário hoje em dia. Não é difícil andar mais rápido que o Judiciário. Então, o procedimento no Senado Federal acabaria primeiro. Me desculpe, professor, mas seu tempo foi esgotado. Vou encerrar, vou concluir. O procedimento acabaria, e não acabou simplesmente porque o Collor pediu a renúncia antes do encerramento, antes da votação, mas ainda assim ele não conseguiu se livrar de perder a sua elegibilidade, portanto é que ele ficou afastado dos cargos das eleições, impedido de exercer cargos públicos. Então, rapidamente era isso que eu queria colocar, um enfoque mais jurídico e mais procedimental. Muito obrigado.